Hoje está fazendo 4 dias que mamãe foi embora. E a única coisa assim que está quase um mantra na minha cabeça é esse, que o meu coração seja semelhante ao dela. É só o que eu peço, assim. Porque ela era amor, alegria, fé. E eu não estou triste, assim. É claro que a gente sente. Mas quem me acompanha, quem escuta meus podcasts, sabe que mamãe já estava aprisionada há muito tempo, numa cama e numa vida assim, vegetativa mesmo. Então ela se libertou, eu sei. Mas uma coisa é o que a minha cabeça fala e outra coisa é o que o meu coração sente. E, e eu sinto uma gratidão tão grande de ter vindo ao mundo com ela, por ela. Tem acontecido aí na internet uma coisa que eu não quis opinar. Mas esses influências da vida e as pessoas estão falando assim. A pessoa que não tem uma formação, ela não deve ensinar sobre inteligência emocional. A pessoa que não tem conhecimento, amores, eu tenho formação, eu sou pedagoga, mas amores, que eu aprendi com a minha mãe, que não tem estudo nenhum, eu nunca vou poder ensinar igual ela ensinou tão bem. Então, assim, há controvérsias, né, gente? Tudo bem que tem pessoas que não têm fundamentação nenhuma e que sai falando coisas, mas, meus amores, quantas coisas nós aprendemos com os nossos pais. Assim, meu Deus, a ser gente, a ser honesto, aguentar o tranco. Hoje eu nem estou aguentando, mas eu digo que eu aguento. Então, o que eu quero falar assim é aprender como é que nós podemos gerenciar nossas emoções, gerenciar a nossa mente, colocar intenção na nossa vida. Exige sim autoconhecimento, mas nós não podemos jogar fora, porque houve uma época que não tinha curso de psicologia, de psicanálise, de PNL, e as pessoas se respeitavam, e as pessoas se ajudavam e se amavam. Assim, sabe? Elas tinham conexão também, né? Existe uma coisa que é lição de vida e existe a lição de graduação, de curso. Existe uma lição que é conhecimento, existe uma lição que é sabedoria. E as lições que nos ensinam mesmo é quando a gente transforma em sabedoria. Então, qual é a minha intenção com vocês? Estou falando de intenção. É procurar, nesse tempinho que a gente tem, assumir as rédeas dos filmes que nós estamos passando aqui. Porque, querendo ou não, o filme está acontecendo. Eu poderia ter colocado, e às vezes as pessoas colocam, e a gente nem percebe qual o impacto que isso tem na nossa vida. Uma notícia ruim, um ficar focado nas dificuldades, ou falar mal, ou acreditar que não vai dar certo. E o filminho também está passando. E às vezes a gente está descendo ladeira abaixo, perdendo a fé, por causa do filminho. Então, quando eu falo visualizar,
Toda palavra que nós falamos, ela vem com um contexto, com uma imagem. Eu falo para você, né? A gente aprende isso em submodalidades, né? No curso de PNL. Então, se eu falo para você agora a palavra mãe, eu nunca chamei minha mãe de mãe, sempre foi de mamãe, mãe, mamãe. Olha o impacto que isso tem. Percebe que vem uma imagem, um sentimento, bom ou não. Então, o nosso cérebro, a nossa mente, ela funciona por imagem. O que eu não consigo visualizar, imaginar, é porque aquilo eu fico boiando, é como se não existisse. Por isso que, quando a gente aprende na PNL, pensar numa coisa ruim ou pensar numa coisa triste é trazer a tristeza para o agora. Por quê? O filme, contudo, vem. Intencionalmente, eu buscar na minha memória lembranças da minha família e da alegria da minha mãe, passa outro filme. De que dia que eu vou me tornar o diretor do cinema da minha vida? Porque se eu não controlo isso, eu sou controlada pelas influências externas, eu posso ser controlada por situações que podem me deixar refém, vítima. Pensa comigo, nós somos filhos de Deus. Deus é o criador de tudo no mundo, somos filhos, filhas, somos merecedoras, merecedores, temos direito a uma vida próspera, abundante. E quando isso não está acontecendo, nós estamos doentes. Ou seja, nós estamos trazendo para dentro um monte de vírus e situações que estão bloqueando o que somos na nossa essência. E às vezes a gente não percebe a nossa narrativa mental. A gente entra no filme como se a gente fosse aquilo. Visualizar para realizar. Para um pouquinho para olhar para dentro. Qualquer área da sua vida que tiver em escassez tem a ver com o filme que você está passando aqui dentro, com os pensamentos que você está nutrindo, que está nutrindo sentimentos, que está afastando você da sua fonte divina. E me afasta também, eu tenho que ficar muito atenta a isso. Então, visualizar e realizar. Primeira coisa e tem a ver com os 5 passos. Então, eu olho para a minha vida, se eu pudesse dar um nome para o que eu estou experimentando na minha vida hoje, olhando para esse cenário, relacionamentos, vida pessoal, vida profissional, autoestima, saúde física, familiar, vida financeira, espiritual, porque tudo está nas minhas mãos, cada capítulo, cada coisa da minha vida. Se eu pudesse dar um tema hoje, como eu me sinto, se fosse um filme, que nome teria? E quando eu olho para aquela área que não está fluindo como eu gostaria, a primeira coisa, qual filminho que eu estou passando? Ou seja, que imagem eu estou criando? Em que estou acreditando?
Que pensamentos eu estou nutrindo sobre essa área? Parar, e vocês já me ouviram falar isso algumas vezes, parar de querer passar maquiagem numa parede que está com infiltração. Ah, meu casamento tá difícil, não sei o quê. Primeira coisa, de que forma você está encarando o seu relacionamento? Ah, eu, meu filho, primeira coisa, que filme que eu estou passando sobre meu filho? Ontem eu conversei com a mãe que, assim, ela tem muita dificuldade de acolher o filho, de acolher o filho, você tem noção? Ela é ríspida, ela é crítica, e ela está sempre falando, e não é mais menino, é homem. Homem que já é casado, e ela o tempo todo ela fala. Você dá muito mole para sua mulher, é você que faz tudo. Gente! E aí ela fala, ele é muito inseguro. Eu falei, claro, olha como você está programando esse menino. Então eu vou construindo a imagem do outro, eu vou reforçando a imagem que essa pessoa tem dela. E se ela não tiver uma boa vontade de entrar dentro e dar F5 e reprogramar, pode ser que ela fique refém disso. Então, quando você olha para a sua vida hoje, qual é a área que você sente que não está fluindo? E a minha pergunta é: que filme você está passando aí? Eu vou falar disso com muita propriedade agora. Eu, eu fiz um trato com meu sócio lá em cima e eu converso com ele muito. Eu falei com ele: olha, eu estou sem equipe de vendas, eu não estou afim de ter uma equipe. Eu quero muito que as turmas aconteçam. Eu acredito muito no trabalho de autoconhecimento. Quer saber, gente? Eu só acredito nisso. Se você não muda você, para de ficar nessa expectativa que o mundo vai mudar para. Não vai. Não existe feliz ano novo. E eu falei disso no meu podcast. Existe um novo ano que eu vou levar para esse ano que vai fazer com que ele flua diferente. Então, se eu acredito muito nisso, e às vezes eu mesma fico passando um filme assim, nossa, difícil montar uma turma, nossa, eu fiz uma promessa para mim, eu vou confiar e as pessoas certas virão. Eu vou ser um imã. Se é para eu estar nesse propósito, não quero aquela trabalheira. Não quero ficar insistindo com a pessoa, pelo amor de Deus, olha para você, olha para sua vida. E dessa vez, meus amores, eu não sei te explicar, eu estava conversando com a Adriana. Mudou. Nosso curso de trainer, eu pensava nos alunos e só anotava. E ligava, a pessoa, tô dentro, tô dentro, tô dentro. E a gente está com a turma de 18 ou 20 alunos no treino, que é uma meta máxima para a gente poder dar a assistência que a gente quer. O practitioner não foi diferente. De pessoas assim que cara fez PNL na turma 14, mora lá nos Estados Unidos. Ah, Luiz, eu te achei aqui. Meu filho está morando no Brasil, tem 22 anos, eu quero que ele faça o curso. E ele quer, pai? Deixa eu ver se ele quer, manda ele aqui. Nós não precisamos fazer da vida um fardo, ela não precisa ser pesada. A única coisa que a gente precisa, meus amores, de verdade, é desurucubacar. É tirar as coisas que estão grudadas, que não está deixando a vida fluir. O primeiro passo para criar a realidade desejada é conhecer o nosso terreno, o terreno da minha mente, o terreno do meu coração, é diagnosticar. Esse terreno está árido, ele está fecundo, é um terreno que dá para semear do jeito que está? Às vezes não dá.
Tem mágoa, tem ressentimento, tem culpa, tem ansiedade, tem medo. Como que eu vou semear projetos, sementes do bem num terreno que está cheio de erva daninha, de tá arenoso, como é que fala? Lá no areado lá da Silvana. Então não vai brotar. E aí é por isso que é importante, né? A gente perguntar assim, o que que tem aqui que está fazendo eu criar isso ali? E o que tem na maioria das vezes são coisas que a gente vai deixando, acumulando e por aí vai. Então o recado é esse. Todos nós visualizamos o tempo todo, querendo ou não, você está construindo imagem. A gente fala isso na aula 1 de PNL. Se eu falo assim para você, pense num grogotoma, você está assim, hã? Porque você não vai pensar nessa palavra escrita na grafia, não. Você vai dar um contexto. Se eu falo para você assim, família é muito difícil, né? É um verdadeiro grogotoma, é um angu de caroço. Ah, então um grogotoma deve ser parecido com um angu de caroço, por aí vai. Então, não só nós passamos uma imagem na tela de cinema da nossa cabeça aqui, no cabeção, como também quando estamos conversando com o outro, nós estamos interferindo no filme e na visão do outro. Quando lá no CRD eu falo diagnosticar, perceber como é que está o terreno, curar o que precisa curar, aprender a ser mais autoempático, aprender ter mais amor próprio, aprender a ter mais fé, ter mais confiança. Tudo isso vai fazendo com que o terreno fica mais fértil para a gente construir uma visão de futuro. O que que eu quero é o segundo passo. Isso significa tá desse jeito. Deixa eu ajeitar esse terreno, mas construir a visão do futuro. O que realmente eu quero? Você já notou que às vezes, sem perceber, a gente está muito mais falando daquilo que tem medo, daquilo que não quer, do que daquilo que quer? Eu bato muito nessa técnica. Às vezes a pessoa fala assim: Ah, Luiz, eu queria tanto fazer esse curso, e ela vem para cá no diálogo interno: Ah, não, mas esse no momento eu estou devendo, tenho que reformar, né? Tem uma pessoa aqui que não está aqui, que pediu muito para eu fazer o curso, para fazer esse workshop na terça-feira, que na quarta ela não pode, mas aí ela não pôde vir, não, porque ela tem uma possibilidade de vender a caminhonete dela. Falei, tá bom. Então, como que eu vou sair da situação que eu tô se eu não estou construindo o que eu quero? Tudo que, e vocês já me ouviram falar, tudo que existe no universo físico, né? Isso aqui eu ganhei lá nos Estados Unidos, o curso que eu fiz, tudo. Para isso se materializar, isso aqui teve que ser um pensamento na mente de alguém. A pessoa teve que visualizar, imaginar, para depois materializar. Por que que algumas coisas na nossa vida não estão se materializando? Porque nós não estamos criando. O que que eu quero no lugar disso? Ah, Luísa, a situação tá isso, ok. Quanto mais você fala, tá isso, mais você afunda nisso. Mais você tá passando o filme daquilo que você não quer. Então responda para mim essa pergunta. Se eu acreditasse mais em mim, se eu tivesse mais coragem,
Se eu me sentisse uma pessoa mais merecedora, que realidade eu iria criar? Qual a realidade eu gostaria de criar? Sem medo. Quem aí tem o. Eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês. Quem aí tem a prática de fazer aquele quadro do futuro? Quem tem? Amores, imaginação conta mais do que força de vontade. Imaginação é mais poderoso, porque quando você está ali na sua mente imaginando uma coisa, você está dando o comando do jeito que o seu cérebro entende. E muitas vezes que eu estou batalhando, força de vontade e tal, muitas vezes eu estou mandando um recado assim, é difícil, mas eu estou lá. Hoje uma pessoa falou para mim, estou na luta. Como é que você acha que está a vida dela? Então, se eu não tivesse medo, se eu acreditasse mais em mim, que realidade eu iria criar? Antes de eu sair fazendo qualquer coisa, o que que eu preciso? Eu preciso clarear na minha mente o que que eu quero. Toda pessoa que tem visão de futuro, ela só vai seguir a imagem que já está lá. Quando o Walt Disney, né, quando o irmão dele, o Roy, estava lá inaugurando um dos grandes parques da Disney World, é, o colega do Roy falou assim: Nossa, que pena, o Walt Disney não está aqui para ver. E ele respondeu: Não, ele já viu. Isso é fé, isso é expectativa que vai dar certo. Isso é você confiar. Eu tenho que treinar a minha mente intencionalmente para eu ir onde eu quero. Ninguém pega um ônibus, um Uber, ou ninguém pega um avião sem imaginar para onde está indo. E por que que eu estou fazendo isso com a minha vida? Qual é o meu destino? O que que eu quero? Mais importante até do que você escrever e anotar é você visualizar. Quem aí tem facilidade para construir imagem do futuro? Intencionalmente, porque a gente constrói, tá, gente? Quem já percebeu que se não assumir as rédeas da mente, a possibilidade da gente pensar que o pior vai acontecer, da gente ficar inseguro, das coisas boas não acontecer, é muito maior do que quando eu boto uma intenção. A Lude tem a facilidade de deixar as rédeas soltas. Bonito, né, Lude? Eu te pego. E o resultado tá aí, a sensação que passa um ano, outro ano, nada muda e nada vai mudar porque mudou lá no calendário. Porque só muda se eu fizer essa mudança. Então, querendo ou não, o tempo todo a gente imagina. Então, se está nas minhas mãos escolher qual é o filme que eu quero passar, perceba a possibilidade que a gente tem de dar asas para a nossa imaginação. Quem aí já passou por alguma situação, muitas vezes até na infância, tipo, você está sonhando alto demais. Alguém já vivenciou isso? Ou quem sonha muito cai do cavalo, sabe essas coisas? Então, se porventura você já passou por situações assim, é bem provável que você tenha algumas crenças limitantes. E uma crença limitante é um filme que você já passou várias vezes
e ele provoca em você um impacto, a certeza que vai dar errado. Medo é a certeza que vai dar errado. É a fé que vai dar errado. A boa notícia, como vocês já têm a PNL, a maioria de vocês, é que a gente pode mudar essa realidade. Então, amores, fiz até um slidezinho aqui para vocês. É sobre isso que eu quero brincar com vocês um pouquinho. Se eu pudesse, e como Einstein falava, né? Imaginação é muito mais importante do que conhecimento. Olha o que ele falava. Porque conhecimento tem limite, imaginação não. O que eu ando visualizando? Todo pensamento ele vem com imagem, ele vem trazendo sensações, ele vem com a narrativa, ele vem com pensamentos, conteúdo, ele vem impactando. Já ouviram falar nas doenças psicossomáticas? Ou seja, é tanta porcaria que eu fico imaginando que eu consigo me adoecer. Eu consigo me empobrecer. Sabe, pessoas às vezes que têm até uma condição de vida bacana e pá, perde tudo. Antes de perder lá fora, já perdeu aqui, ó. Já tem um pensamento alinhado com a perda. Então, a intenção aqui é visualizar para realizar o que nós chamamos de estado desejado. E a minha pergunta é: que realidade você está criando hoje? Basta você voltar sua atenção para dentro e perceber as emoções e sentimentos que você anda experimentando hoje. Porque essa realidade, ela é o resultado da forma que eu penso, da forma que eu encaro, do filme que eu passo. Já ouviram falar numa doença chamada pânico? Pessoa que imagina o pior o tempo todo, pensa o pior o tempo todo. E então ela chega ao ponto de se ficar tão paralisada, o filme está assustando tanto ela que ela tem medo de sentir medo. Mas quem pode mudar o filme? Só eu. Que filme você está passando na sua mente hoje? Dá uma olhada para ele. Isso é exercício, tá? Que filme que você está passando na sua mente hoje? Eu, vindo dessa experiência, né, agora, e está muito recente, 4 dias que mamãe foi sepultada, né, que o corpo dela foi sepultado, eu fiquei muito atenta, assim, sabe, aos meus pensamentos. Um lado meu agradecido pela mãe que eu tive, por ela não estar mais acamada, e eu passo um filme que ela tá levando aquela alegria dela toda lá pro céu, encontrando papai. Imagina o grito que ela vai dar, abraçando o amor da vida dela. Eu não sei como ela, mas se eu passo esse filme, eu me sinto muito mais aliviada do que pensando, nossa, triste, né? Enterrada, não sei o quê. Ai. Então eu posso o tempo todo dar um passinho atrás e olhar para a tela. Peraí, esse filme está me nutrindo ou me destruindo? E sabe, gente, a felicidade que eu tive, eu sou muito grata a uma pessoa que está aqui, que sempre facilitou a minha vida, inclusive nos momentos difíceis, né? Graças a Adriana, que eu consegui chegar a tempo lá do sepultamento da mamãe, me pegou no aeroporto, me levou lá. Mas sabe o que que é você ver lá meus 9 irmãos, mais um monte de gente? E mamãe era muito amada, né? Ela que cantava na igreja,
Ela que fazia chup-chup para vender para as crianças da escola, ela que ensaiava os meninos para coroação, ela que animava a quadrilha, ela que tinha ela. E as pessoas começam a fazer uma homenagem para ela. Sabe aquela sensação assim de que parece que eu era filha única, mesmo eu tendo um monte de irmãos? Porque a forma que ela me tratava era especial. Ela sempre brincava assim: filha, de todos, você é o que dá menos trabalho para comer. Você chega, eu vou ali, pego os pés de couve, rapidinho você está feliz da vida comendo couve. Filha, o que que você quer que eu faça? Para você vir, você almoçar couve, mamãe, só. E ela ria, mas para o outro não, ela fazia torresmo com a maior alegria. O que que significa isso? Entender o que que o cliente precisa. Não existe cliente mais difícil do que filho. E a minha mãe soube, assim, atender a gente muito. A fala da minha irmã tocou meu coração, quando ela falava assim: quando a gente chega para cuidar da mamãe, quando a gente fazia uma escala, quando tava papai e mamãe, né? A gente chega achando que vai cuidar dela, mas a gente fica perto dela, ela passa uma paz tão grande pra gente, que é a gente que lucra, porque ela passa um amor, uma paz, mesmo no silêncio dela. Então, veja, eu posso pegar aspectos e montar o meu filme. E isso ameniza aqui, ó. O que faz, levem isso para a vida. E quem tem PNL já sabe. O que faz você experimentar o que você experimenta na sua vida é o filme que você passa, é a imagem que você cria, é a forma que você enxerga, é a sua narrativa mental. Só tem um jeito de mudar a realidade: passar um novo filme. E quando os irmãos ali pegando na alça do caixão, levando mamãe, e eu ali de mão dada com meu afilhado. Eu tive um irmão que faleceu, que era meu afilhado, e depois mamãe teve mais um, né? Teve mais dois, tem dois irmãos que têm idade para ser meus filhos. E mamãe me deu ele para eu ser madrinha, né? E a gente cantando as músicas que ela gostava. Sabe que música? Que beijinho doce que ele tem. Foi tão diferente, foi tão bonito da gente entender que o amor fica. Eu te pergunto, quando chegar lá no seu futuro, você com seus 85, 90 anos, o que que as pessoas vão despedir de você como? Contando piada das coisas engraçadas que você falava? Ou falando, lá vai, ainda bem, coitada, sofria demais. Oh, como ela reclamava da vida. Oh, eu sei que tem esse ditado, né? Caixão não tem gaveta, que não sei o quê, mas enquanto estamos aqui, meus amores, temos que desfrutar do que há de melhor. Caso contrário, a gente está contrariando a nossa própria natureza. Então, qual é, considerando o seu estado atual agora, qual é o filme que você anda passando para você, na sua mente? Se você tem um problema ainda de ter que fazer conta, escassez, acho que o dinheiro não vai dar. Dá uma olhada pro filme. Há quanto tempo você passa o mesmo filme?
que traz os mesmos medos e as mesmas inseguranças. Se for sobre saúde física, se for sobre relacionamento, dá uma olhada. Eu posso escolher. Esse é o poder da visão. Criar uma outra imagem, criar uma nova realidade. Isso tem poder, meus amores, e como tem. Muda o filme. Todo mundo já sabe qual é o filme que está passando e qual é o impacto que ele tem? Reflita sobre isso. Olhando inclusive as áreas da sua vida que você sabe que é uma área sensível. Reflita. Qual é o filme que eu estou passando? Como isso está impactando a minha vida? E o que eu posso enxergar no lugar disso? Porque para eu mudar a realidade lá fora, eu tenho que mudar primeiro aqui. Você acha que dá um bate-papo isso para nós? Para a gente começar? É, é muito legal a gente encarar, sabe? As áreas que a gente sente que não está fluindo como a gente gostaria. A gente tem um potencial de criar grande, gigantesco. E o dia passa, a gente está na fazeção e faz isso, faz aquilo, tem que fazer mais isso, mais aquilo. E a gente esquece, sabe, que tem um mestre aqui, ó, interno, que tá doido para dar cola pra gente. Separar um pouquinho e perguntar qual é a direção que eu dou. Tem várias ferramentas, posso ensinar algumas aqui, passar para vocês. De botar sua mente inconsciente para trabalhar para você. Eu uso isso, usava mais ainda, mas ainda uso muito. Qualquer dúvida que você tiver, não durma jamais com a dúvida. Durma com a solução. O mesmo trabalho que você tem para pensar pequeno, você tem para fazer um filmaço da sua vida. Então, brinca de fazer de conta. Faz de conta que os seus problemas acabaram. Fique agora, ó, essa é a postura. Fica assim um pouquinho, ó. Respira, olha um pouquinho para cima e para a direita. O que realmente eu quero? Se eu não tivesse medo, se eu acreditasse em mim, qual a realidade que eu iria criar? E passa o filme do que você quer. Essa é a única linguagem que o cérebro entende, tá, gente? Por isso, com todo respeito, você vai traçar suas metas, você vai escrever e pode não acontecer nada. Sabe por quê? Porque você não tomou posse, não visualizou, não sentiu como se fosse. E esse é o momento da gente fazer isso. E eu vou mostrar para vocês o meu quadro desse ano. E quem está junto comigo no Clube Indesp vai poder checar que o que eu desenhei vai acontecer, como aconteceu o ano passado. Então é só muda a postura. Qual é o filme que eu estou passando na minha vida hoje? Não é porque o ano acabou que acabaram os problemas. Porque se a sua mente continua com a mesma frequência, nada muda. Nada muda se você não fizer uma mudança interna, de dentro para fora. O terreno está cheio de preocupação, ansiedade e medo. Então, como é que eu vou sair do lugar? Que filme você está passando na sua mente hoje? Isso aqui tem a ver com o que você está acreditando. Existe uma diferença entre o que realmente eu acredito e o que eu gostaria de acreditar, tá, gente?
Conheço pessoas assim, eu acredito que a vida é abundante, que dinheiro é uma bênção, mas está com o nome lá no, como é que chama? No CNPG lá, como é que é o negócio? Então você não tá, é mentira. Uma coisa que você gostaria de acreditar. E outra coisa é, eu acredito, eu quero encontrar uma pessoa bacana, eu acho que eu mereço. Você não está aguentando conviver com você. Você está buscando alguém para preencher uma carência que nem você está dando conta. O melhor momento de encontrar alguém é quando você está plena. É igual trabalho. Você já ouviu alguém falar isso? O melhor momento de você arrumar um trabalho é quando você está trabalhando? Então, se eu não aprendi a tratar minhas feridas, se eu não aprendi a me amar, se eu não aprendi a entender o que aconteceu, que eu criei uma realidade que me fez tão mal, isso é assumir responsabilidade. Então, vamos sair do olhar lá de fora. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Antes, qual é o resultado desse filme que você está passando hoje? Como você se sente honestamente? E outra, como mudar esse filme? E esse filme tem que mudar de dentro para fora, tá, meus amores? E eu tô aqui para dar o meu melhor para a gente sair daqui hoje, pelo menos com algum insight para a gente estar melhorando. Nós nos tornamos bons naquilo que a gente pratica muito. Isso é matemático. Eu conheço gente que ela é boa para reclamar, nó, especialista, porque é o que ela mais faz. E conheço pessoas que são muito proativas, são boas para resolver. Eu até me incluo, tá, gente? Modéstia à parte. Amor meu, eu fui fazer, que eu não tenho empregada, né, gente? É uma piada. E aí eu fui fazer com todo carinho, que ele come couve todo dia. Fui fazer couve para ele e gastei um pacotinho inteiro, para gastar meio. Aí ele, amor, você fez muita couve. Eu falei, isso não é problema, eu botei quase tudo no meu prato, aí você come. Ele falou, "Ô, você tem solução para tudo." Eu falei, você comer mais couve, pronto, acaba. Então, quanto mais você treina algo, melhor você fica naquilo. O cérebro ele é um músculo. Às vezes nós já criamos alguns caminhos, algumas sinapses em algumas áreas que o resultado não muda. Porque você já passou tanto naquele caminho, por exemplo, na área financeira. Amores da minha vida, problema financeiro é sintoma, não é causa. Causa é o não merecimento, causa é culpa, causa é o que está aqui dentro, as crenças. Para com essa bobagem de fazer uma meta financeira. Não, faz uma meta de merecimento, que as coisas vão fluir. Mas não é só fazer a meta, é criar uma crença forte sobre isso. Como que a gente cria uma crença, meus amores? Quem fez PNL já sabe. É quando você vê ou constrói uma imagem interna, quando você repete aquilo ou alguém fala aquilo e você sente. E isso vira uma autoprofecia. Isso vira a sua verdade. Então, se eu não mudar a crença, eu não mudo nada lá fora. Eu não faço meta financeira, não. Eu só falo que a minha vida é abundante e é. Por quê? Porque quando eu falo assim, meu Deus, eu estou aqui a serviço, alargue as fronteiras. Eu quero dar o meu melhor. Eu quero ser um imã. E eu vou ali e já visualiza aquele deck cheio de gente, e a gente tirando foto.
e o povo rindo, o povo tocando violão na hora do intervalo, cantando não sei o que tal, o meu cérebro já sabe que vai ser próspero, porque cada vida que vem é uma inscrição também que entra. A gente também é uma empresa. Então eu prefiro pensar em quantas vidas eu vou ajudar, ou vou. Gosto muito dessa palavra ajudar, mas quantas vidas eu vou tocar e quantas pessoas vão também estar me ajudando a me polir, a parar as arestas, a me tornar uma pessoa melhor, do que fazer conta. E isso foi desde que eu aprendi PNL. Quando nós iniciamos lá no Hotel Ilha do Boi, que é um hotel 5 estrelas, que é um hotel caro, maravilhoso, o meu falava assim, mas o coffee break é muito caro. Eu falava assim, quantos alunos eu preciso para pagar o coffee break? 7. Ok. Só preciso de 7 alunos para pagar o coffee break. Quantos alunos eu preciso? A gente não resolve, meus amores, problema de dinheiro pensando em dinheiro. A gente resolve com projetos, com ideias. E quem vai na turma agora 215 e já assistiu a aula 1, eu conto como tudo começou. Quando o professor Wilson Tropa foi me ensinar a pagar a conta com pensamento. E eu vejo que é com isso que eu pago a conta. É com ideias. Para que está essa cabeça aí? É para guardar preocupação? Agora, o mais interessante, para que as ideias venham, eu preciso aprender a relaxar minha mente. Porque a intuição, que é a voz de Deus falando através da gente, meus amores, ela não vem quando a mente está tumultuada. Nenhum ser humano toma decisão inteligente com a mente estressada. E é por isso que eu gravei um, uma meditação. Quem é que fez aquela meditação? A Silvana fala assim: eu não consigo chegar no quadril, que eu já relaxei. Eu já dormi. Eu fiz uma meditação porque eu estava sentindo falta. E às vezes eu ia lá no YouTube e eles não estavam falando do jeito que eu gostaria de ouvir. Uma meditação para você mandar comando para sua mente inconsciente, mandar sementinhas para o terreno fértil quando você está no nível alfa, relaxado, para você relaxar totalmente o corpo e construir a realidade que você quer. Só que a gente grava o trem e o povo não escuta. Só que você compra o curso, mas não faz. Imagina você está com uma doença grave, vai no médico, ele te dá um medicamento e você não toma. Então, como é que você quer melhorar? Não é porque eu estou perto de mim, não, tá, gente? Se eu estivesse longe, eu falaria também. Mas eu sou macaca velha nisso. Tem 30 anos que eu trabalho com pessoas. Muitas pessoas fazem transformação com isso que eu estou passando para vocês, inclusive eu sou o maior modelo disso, que eu vim pobre de maré desci. Então, de 0 a 5, quanto que eu quero fazer mudança? É a mesma coisa, a pessoa vai, agora eu vou comprar uma bicicleta e está pendurada lá, não anda. Agora eu vou me inscrever na academia, vou pagar o ano inteiro, só que não vai, por causa do filminho que passa. Ai, acho que agora não, tô cansada, vou começar na próxima segunda. Ai, nha, nha, nha. Muda o filme, fia. Você muda tudo. Por que que a gente tem tanta facilidade de abrir mão da gente? Né? Não é à toa que o meu podcast se chama Priorize Você mesmo. E não é egoísmo, tá? Ponha você em primeiro lugar, faça você o seu material de estudo. Começa a olhar e fazer, olha o que eu estou pensando, peraí. Eu falo que eu quero isso, mas estou olhando para isso. E é por isso que eu fico feliz, vendo vários de vocês aí já inscritos nessa turma. Vai ser um Big Brother lindo, de muito aprendizado.
onde a gente vai sair do estado atual para ir para o estado desejado. E é por isso que eu estou exigente, sou chata, eu sou pedagoga, eu quero, sou igual que vai lá, faz o seu dever de casa, faz a sua atividade. E eu boto os anjos tudo para vigiar. E vocês não podem temar, não. Tem anjo que é padre. Se você temar com padre, você vai para o inferno. Então, né, Drica? Tô trazendo, eu estou trazendo um anjo que foi padre. Ex-padre. Pois é, mas tem muito mais tempo de padre do que de não padre. E aí, amores, assumir esse compromisso é muito importante. Porque você é o resultado da sua mentalidade, e a sua mentalidade é construída com os filminhos que você passa, os pensamentos que você tem, as crenças que você sustenta. Olha que legal, né? Eu já falei isso, mas eu acho isso tão incrível. É a única coisa que depende da gente, é cuidar da nossa mente. O corpo, meus amores, ele dá conta do recado. Veja minha mamãe, ficou totalmente desconectada. Não tem preocupação, não tem pensamento, eu acho, não tem nada. E o corpo saudável como nunca. Por quê? Está tudo cumprindo a sua missão. Seu coração está batendo, o seu pulmão está funcionando, os seus rins, mas nós somos capazes de criar doença. Aula 1 de PNL. Linguagem afeta o sistema nervoso. A pessoa dá um espirro e já fala: estou sentindo que eu estou querendo gripar. Pronto, já deu o comando. A gente alucina muito, sabe? Ah, eu acho que eu não vou fazer tal coisa que o fulano vai achar que não sei o quê. E aí a gente aprende a fazer perguntas. E isso muda tudo. Bora lá para o próximo passo. Como é que eu posso construir uma mentalidade positiva? E positiva, meus amores, positivo não é aquele negócio assim, yes, tá tudo bem, tá tudo jóia. Sabe assim? A mãe tá morrendo, ai, tá tudo ótimo. Tá devendo, tá tudo ótimo. O barraco tá caindo, não é sobre isso, que isso é patológico. Mas é um bem-estar interno. É a certeza de que tudo que está acontecendo tem uma intenção. É a certeza que a gente não está sozinho. Sabe assim, uma fé robusta? Eu fiz um workshop sobre isso, uma fé robusta. Ai, que bonitinho, Gi. Aquela fé, né, de que você vai botar o pé e Deus vai botar o chão. E aí eu preciso de agir. Então, o que que nós estamos falando aqui, ó? Primeiro passo, diagnosticar como eu tô. O que que eu preciso curar para o meu terreno se tornar fértil? Curar ranzizice, curar preguiça, curar procrastinação, curar mágoa, curar receita, tem que curar. Então, o que não dá é eu querer caminhar antes de estar de pé, antes de estar curada, antes de estar plena. Então, primeiro eu cuido de mim, depois eu cuido daquilo que eu vou fazer. Então, o estado desejado, o que eu quero, e depois é executar, partir para a ação, aprender a superar os obstáculos. Como é que você lida com os obstáculos? Que historinha que você conta para você? Você é aquele tipo de pessoa que fala assim: ah, estava tudo bem, mas meu marido ficou desempregado, então. Ah, mas estava tudo bem, mas aí ele me deixou, então. Ah, estava tudo bem, mas agora você viu por quê, tal, blá, blá, blá. Toda crença que nós temos, ela só é uma crença porque a gente dá raiz para ela. Presta atenção nisso. Uma crença só é crença porque você dá muita corda para ela, você dá muita raiz para ela. Mamãe tinha uma sabedoria muito grande.
Quando alguém falava alguma coisa com ela assim, ah, mas esses meninos, olha, vai pegar essa virose. Mamãe falava assim, vai nada. Daqui a pouquinho estão brincando. Olha que danada. Ou seja, quantas vezes alguém fala alguma coisa com a gente e a gente começa a digerir aquilo, fica com raiva por causa daquilo, quer dizer o que por causa daquilo. Mamãe era uma pessoa incrível. Alguém falava assim para ela, Dona Lilia, só ficou sabendo o negócio da vizinha? A mamãe falava assim, é coisa boa? Ela falou, não, então não me conta não. A única mulher na face da terra que não gosta de fofoca. Me conta não, não conta não, não quer saber não, gosto muito dela. Olha que coisa. Então, se você tem uma crença, vamos imaginar, a crença que dinheiro é difícil, a crença que minha vida profissional é difícil, seja qual for, olha para ela e fala assim: que crença idiota, né? E muda. Eu vou acreditar, como a gente viu naquela música, que vai dar certo, que é possível. Então você olha para o pensamento e você não é ele, você dissocia dele, você enxerga ele e fala: ó, oh, é um pensamento. Eu escolho pensar que eu mereço, que vai dar certo. A gente impressiona a nossa mente com imagens, meus amores, e a mente não questiona, ela simplesmente vai. Eu sabia, na sexta-feira, quando a minha irmã ligou, nós irmãos já estávamos em oração, vendo mamãe, né, ficar com ferida no corpo, de tanto ficar na cama, muito triste, assim, ah, nem abrir os olhos, os nervos assim, não, sabe, estava muito ruim ver ela assim. Então a gente pediu a Deus. E aí, e a saúde dela ótima, sabe, tirando assim isso, e a gente começou a pedir a Deus, Deus, dá descanso para a mamãe, dá descanso para ela. A gente não falou assim, faz o que você achar melhor, não. A gente falou, olha aqui, Deus, a gente acha melhor que você dê descanso para ela. E aí, meus amores, isso tudo na sexta. Não foi umas 10:30 da noite, a minha irmã caçula, que cuida deles, né, que cuidou, ligou e falou assim, eu tô aqui no PA com a mamãe. Ela tá com a respiração muito difícil. E aí o médico falou assim, vai ter que levar para Divinópolis para entubar. Aí o outro médico falou assim, não vai não. Não vai fazer isso com ela, ela não merece isso. E nós, irmãos, em oração, eu botei meu joelho no chão aqui nesse estúdio. Falei, meu Deus, obrigada, mas tá bom. Eu nunca na minha vida poderia imaginar que eu ia construir uma visão da mamãe morrendo, morta. Mas até isso eu fiz. Porque sabe quando uma coisa é irreversível e você fica 10 anos e não tinha felicidade mais ali, não tinha significado. Eu botei meu joelho no chão, agradeci a Deus. Fiquei até 2 horas da manhã passando o filme da mamãe, só agradecendo. Quando eu cismei de dormir, o telefone tocou. 3:40 da manhã. Então, dá um trem, dá. Dá um trem. Choro, um negócio, mas dá um alívio ao mesmo tempo. A gente se abraçava lá no enterro e a gente só agradecia. Descansa, mamãe, descansa. Valeu. Parabéns, gratidão.
Em alguns momentos, a gente tem que parar de forçar a barra com algumas coisas. O que é possível, eu sei, para Deus nada é impossível, mas existe um plano também. Então, qual é a imagem que eu quero criar para minha vida mudar? Primeiro eu visualizo, depois eu materializo, é assim que é qualquer coisa. Agora, Luiz, eu não tenho tempo, não, só fico trabalhando. Eu não tenho tempo, então fica rodando em círculo aí, fia. Não, não tem dinheiro para investir no autoconhecimento, não, porque eu tenho que reformar meu banheiro. Vai? Seu banheiro vai fazer você tão feliz, vai. Mas é muito caro a gente não ampliar nossa consciência e falar, não, se eu não posso mudar lá fora, eu posso escolher como eu quero. E nós podemos mudar, sim, muita coisa. Nós mudamos uma realidade do meu irmão André, um meu afilhadinho querido, André Luiz, que veio depois que o Luiz morreu, mas assim, radical. Deu uma bactéria no pé dele, ficou feio demais, e arranca a pele, vai no médico e tira a pele daqui, bota lá, e o trem rejeita, e o médico falou, vai ter que amputar. E eu falei, gente, vamos comigo. Vamos construir uma imagem do André, ele adorava dar chutinho na bola e brincar com a Ana Luísa, filhinha dele. Vamos imaginar comigo. Eu consigo visualizar o André dando chutinho na bola, uma bola azul claro. Ele está com o tênis tal, e ele está dando chutinho, e a Ana Luísa esperando a bola para brincar. Eu sustentei essa imagem, eu não me impressionei. Minha irmã mandava as fotos e eu deletava tudo. Sabe o que aconteceu? Eu vi essa imagem depois de um tempo. Hoje ele faz maratona, vai correr não sei aonde com a mulher, não sei o quê. Então não se impressione com uma realidade, porque você pode desenhar outra em qualquer área. Toda pessoa que fala eu tenho problema de dinheiro, ela está sempre pensando nas contas para pagar, no problema do dinheiro. O dia que ela tira um momento, e eu já fiz isso, tá? Para visitar uma mansão, ou para ir num hotel 5 estrelas, só para ficar lá, imaginando ah, que aquele espaço é dela, que ela merece aquilo. Na brincadeira que eu faço, gente, já comecei esse ano e vou reunir com meus anjos para terminar de fazer. A gente constrói a imagem do futuro e a gente tira um dia para sonhar. Naquele dia, você incorpora a riqueza. Não acha nada caro, você se leva em lugares assim e tal. Eu tô com uma pessoa que eu quero ajudar, a Adriana sabe. Quero muito ajudar essa pessoa no sentido de arranjar uma colocação para ela, um emprego bacana e tal. E eu já falei, ó, comprei sua passagem, você vai vir, você, sua esposa e seu filhinho, para passar o carnaval em Vitória, para conhecer lugares. Por quê? Para ele sentir que pertence a isso, que ele precisa se ver em lugares que ele sinta merecedor. Porque se ele fica lá naquele casebre, se ele não sai daquele lugar, se todo dia ele vê a mesma coisa, a mente vai ficando tão impregnada que ele é pobre que ele começa a acreditar nesse absurdo. Então, meus amores, a mente, ela não sabe o que é mentira, o que é verdade. Por isso que doenças existem do nada. Imagina quantos pensamentos tóxicos você precisa para adoecer, para criar uma gastrite, para adoecer um órgão que um dia desse estava são. Então, por que eu não vou usar a imaginação, a visão, para me levar onde realmente eu quero chegar? E a minha sugestão para vocês é que a gente construa
E vocês vão fazer isso, por favor, porque lá no CRD eu proponho isso, a gente construir a realidade que a gente quer experimentar. Como? Sabe como é que eu faço hoje? Antes, dava um trabalho, eu pegava revistas, recortava, então pegava lá, ensinava isso para minhas alunas. A pessoa estava sentindo que ela estava além do peso, estava obesa. Então, antigamente uma revista, pega uma revista Playboy aí, escolhe uma mulher que tem um corpo assim que lembra o seu um pouquinho. Vai lá, corta a cara da mulher, põe a sua cara. Plastifica. Morava só ela e o esposo dela. Plastifica essa foto, põe dentro da geladeira. Toda hora que você abrir a geladeira, você vai olhar para aquela mulher sarada e vai falar para você mesmo: prefiro uma maçã, prefiro um copo d'água. Só que o marido começou a ficar obeso, porque toda hora ele ia ver aquela mulher. Você precisa ver as crianças construindo imagem de futuro, gente. Que coisa linda e como funciona. Eu comentei no nosso encontro anterior que eu tenho um filho que mora lá em Nova York, tem muitos anos e tal. E por causa disso, eu sempre fui muito para os Estados Unidos. E conheço alguns lugares lá e tal, enfim. Mas eu nunca fui tão apaixonada. Tanto é que eu vou e já fico querendo voltar daí um tempo. Tem gente que vai para lá, país de primeiro mundo, muita gente que eu levei durante um tempo aí, mais de 200 pessoas, alguns nunca voltaram. Mas olha o que que é um sonho. Vou pedir licença para as meninas que já assistiram um módulo desse comigo e já escutou essa história. Olha o que que é um sonho. A gente era criança, morava na roça. E não era bem roça, era interior, quase roça. Mamãe não dava conta dos meninos. Papai, por ter amizade com os padres lá em Itaúna, conseguia que os meninos ficassem internados lá, no seminário. Então, os mais velhos, o Geraldo, o Agenor e o Bosquim, foram para lá, ficava interno. Aí eles vinham menos em casa, a gente brigava menos. E o meu irmão, o Agenor, que é um ano mais velho que eu, chegou para mim um dia e falou assim: a gente é pobre. Lá no seminário, eles falam sobre um negócio chamado cultura europeia. E você nunca vai poder ir na Europa. Então, vou te dar vou arranjar um jeito para você conhecer a Europa sem ir lá. E me deu uma carta. Gente, eu estava na quinta série, assim, quarta série, sei lá, 9 anos, não sei. E com a minha letrinha garranchinho, eu comecei a escrever aquela carta diversas vezes para embaixadas. Essas embaixadas vinham com endereço, tudo direitinho, né? Colocava, papai dava dinheirinho lá do selo. Aliás, não, eu já trabalhava naquela época, já vendia ferro velho, fazia um monte de coisa. Comprava os envelopes, botava a cartinha e mandava para a França, para a Bélgica, para a Holanda, para a Itália, para o Japão. Eu tenho essa carta até hoje. Prezado senhor embaixador, eu me chamo Maria Luísa Chagas Lopes, tenho 9 anos, vim de uma família numerosa e tenho o sonho de conhecer um pouco sobre a cultura do seu país. Eu já estou chorando só de imaginar eu recebendo essa carta. Alguns folhetos, postais, revistas que possam me mostrar um pouco mais sobre o seu país. Ficarei muito grata, muito agradecida. Botava meu nome e lá ia minha cartinha mundo afora. Amores, eu me sentia. Do Japão, eu já recebi envelope desse tamanho assim. Da Bélgica, eu recebi uns cartazes e eu comecei a colar esses trem lá no meu quarto.
Olha se pode. Já conhecia a Torre Eiffel, já conhecia o Museu de Louvre, já conhecia o Rio Reno, a Catedral de Notre Dame, Holanda. Porque eu recebia, gente, olha, eles ficavam morrendo de dó de mim. E sabe o que aconteceu? Eu olhava para aquilo, a Bélgica, ficava impressionada com a cultura. E aí, meus amores, eu coloquei o ano passado, que foi, né, que está recente, eu fiz o meu quadro do futuro. E eu me vi na Torre Eiffel, nos castelos lá de Lyon, e eu fiz o meu mapa de tudo. Pegava uma foto minha, pegava na internet lá, pegava, fazia aquela montagem no meu celular e fui fazendo os trem. Isso fora outras coisas. E quando eu fui agora, né, para a Europa, encontrei, né, Gustavo, encontrei com ele lá, encontrei com o Luke e ele lá. Ele me viu emocionada e ele ficava assim, mamãe, nunca te vi tão emocionada. Eu falei, filho, que coisa linda. Eu naquela Torre Eiffel, quando eles falavam assim, a mulher de ferro. A Torre Eiffel é conhecida como uma mulher de ferro, porque ela sustenta isso, que ela é aquilo e ainda brilha à noite. Aí eu achava tudo lindo. E ele me viu muito emocionada. E aí eu reconectei com a imagem, que eu não tinha mais, eu não lembrava. Eu cheguei aqui, mandei um áudio para o meu irmão, falei, ó, meu irmão, você lembra? Quando você falou para eu escrever a carta lá para as embaixadas, porque eu nunca ia conhecer, conheci e estou voltando para conhecer mais. O que que eu quero dizer com isso? Quando você constrói uma imagem intencionalmente, o universo, ele abre as porteiras. Tenho certeza que todos vocês têm exemplo disso. O lugar que você vai morar, o que você vai viver, as coisas. Só que a gente não dá muita asa para isso, que a gente só fica trabalhando e achando que a vida é isso. O que você quer. E além disso, eu mostrei para a Adriana também. Eu fiz a imagem, Paulinho já está há 5 anos casado, né? E eu, então, em janeiro do ano passado, no início do ano, eu fiz uma imagem, recortei um casal, peguei a cabeça do Paulinho, colei lá, peguei a cabeça da Gabi, colei na mulher, com uma menininha no colo. E eu mostrei para eles depois, a Laurinha veio. Ai, gente, a imaginação. Que a gente faz? Faz conta, pensa no pior e a imaginação está lá, fazendo acontecer muitas vezes aquilo que é pior. Então, ó, eu vou mostrar um segredo aqui para vocês. Eu não mostrei para ninguém ainda, mas eu sei que vocês são igual eu, vocês não guardam segredo, né? E como é para divulgar mesmo, você falar para as pessoas que tem um jeito de fazer a vida mudar, eu vou mostrar para vocês o meu sonho aqui do futuro, desse ano. Ó, gente, meus dentes ficou diferente. Olha, com a IA você faz isso. Eu peguei a foto nossa, falei com ela assim: eu não tenho essa blusa, nunca existiu. Falei, coloca uma roupa de Réveillon, coloca meu marido, mas, né, ele desengordou aqui nessa foto, coloca um boné branco nele. E a gente feliz. Aqui a gente está numa nova mansão, no novo lugar. Ah, ó, é esse aplicativo aqui, tá? Você fala o que você quer no futuro e pede ele para desenhar. Você mostra uma foto da sua cara que ele põe o resto. Fala o que você quer. Eu tô com uma aluna aqui na Disney em julho. Eu tô achando eu mais parecida com a minha irmã aqui. Eu tô muito loura, né? E aqui, ó, a gente tá num momento muito especial. Paulinho tá com a. Essa foto é dele mesmo. Já tá com a Laurinha, com a Gabi. Esse aqui sou eu.
né? E a gente está passando um Réveillon muito especial. Ainda estou deixando o universo falar qual lugar que é. Aqui eu estou na Holanda, meus amores. Eu tenho esse sonho, vocês também já sabem. Eu peguei minha foto e falei, me bota andando de bicicleta num canteiro, num caminho, num canteiro de tulipas na Holanda. Olha o que que ele botou, e eu vou estar lá em maio, Dia das Mães. Eu vou realizar isso aí. E sabe o que é legal? Quando você faz isso, você está se tornando otimista, a vida fica leve, divertida. Olha que legal, tá aí. Mostrei, pronto. Isso aqui é um trabalho que eu já tenho feito no Darwin, mas eu botei aqui mais milhares de pais, de pessoas. Essa aí tô eu mais diferente, sabe, gente? Mas eu deixei quieto. Isso é meu filho Paulinho, que está crescendo, graças a Deus, cada vez mais no seu trabalho de liderança, né? Isso aqui é a Rayana, lá de Paris, que é filha de Paulo. Essa foto é real e a gente está passando uma festa, está vivenciando uma festa lá. Esse aqui é o restaurante do Gustavo, meu filho, que vai acontecer, tá? O nome é Jurema. Já falei que tem que ser numa esquina muito legal. Esse aqui é ele e esse aqui é o Luke. E aqui, ó, quando eu mandei para ele, ele disse, mamãe, tá perfeito. Eu falei, meu filho, então visualiza aí para acontecer, né? Essa é uma palestra no TED que vai acontecer também. E isso aqui é o Clube Invesp, sabe? Muita gente participando, muita gente crescendo, evoluindo, né? Com um valor simbólico de menos de R$ 100 por mês e a gente ajudando muita gente. É isso, meus amores. E eu estou convidando você para. Isso aqui é outra coisa que eu faço. Como eu trabalho também em empresas, eu vou pegando as logomarcas das empresas, que eu não terminei não, que eu quero trabalhar e encho de logomarca. E depois só agradeço a Deus. Fiz isso esse ano e foi maravilhoso. Tá aí o meu segredo. E eu te pergunto, de 0 a 5, o quanto que você está disposta a usar um potencial que está aí, que é seu, que não te custa nada, e você pode fazer isso brincando e visitar essas imagens de vez em quando. Quem topa fazer isso? Eu ensino isso no CRD, mas estou sugerindo para vocês fazerem. Então, gente, não se impressiona. Ah, isso não pode, para Deus tudo pode. Ah, isso não pode, gente, pode. O que você quiser, você pode. Você só precisa imaginar. Para de ficar assim, ah, tem que ter força de vontade, ah, tem que ter muito fôlego. Para com essa mente de pobre. Veja pronto, toma posse, agradeça. Você é nada mais, nada menos do que um filho de Deus. Quer mais? Então honre isso. E assim, claro, com certeza, quanto mais você se conhece, mais você aposta em você, mais ferramentas você tem. Fez sentido, meus amores, isso para vocês? Então vocês vão tirar um tempo para criar essa e criar e agradecer. É assim que funciona, gente. Vai lá na palestra do TED lá, conversa com pessoas, o que é visão de futuro? O que é isso? É você visualizar, é você acreditar, é você sentir que já é. E o universo abre as porteiras. Dá muito trabalho manter você lá embaixo com esse potencial todo que você tem, que nós temos. E eu poderia ficar contando tantas outras coisas. Nossa, mas agora eu quero deixar essa mensagem aí. Não começa a fazer nada. Para de bater cabeça. Ah, eu vi falar que não sei o que tá dando dinheiro. Vai. Eu vi falar que isso aí e tal. O que eu conheço de pessoas que entram numa faculdade, desiste, entra num partido, desiste, entra numa religião, desiste. Por quê? Porque você não está pedindo direcionamento. O GPS é interno e é divino, ele não erra. Eu nem estou falando de religião, não, gente.
Só faça, só sinta. Eu vou mandar para quem quiser. Se tiver alguém aqui que não adquiriu o CRD, ele é um guia que eu quero que vocês façam, pelo amor de Deus. Porque ele é o passo a passo. Isso aqui que eu estou falando tem lá. Avalia a roda da vida, ela tem bônus, tem tudo. Tá? Não é por causa de um valor de R$ 67, porque se fosse 397 ainda é barato. Mas para você ter o passo a passo. Se comprometa em mudar a sua vida, meu amor. É mais um ano que está começando e não vai mudar se você continuar com os mesmos pensamentos, com as mesmas imagens, com o mesmo filme. Parece que eu sou brava, né? Eu sou mesmo. Então, quero agradecer muito vocês. Me fez bem estar com vocês, porque eu tirei um pouquinho o foco também, né? Tem as coisas lá acontecendo e tal. E, e quando eu tô aqui, por isso que eu amo o Clube Indesp. Que as pessoas fazem, Luísa, esse negócio não compensa, lê, blá, blá, blá. Mas só deu toda semana tirar uma pausa para estudar um tema ou para refletir com vocês, eu estou nesse processo de melhoria, de ascensão, porque eu acabo me ouvindo também, me avaliando, me melhorando, sabe? Então, eu tenho a intenção da gente fazer esse clube crescer. Falei para vocês que a gente, né, tem a intenção da gente fazer as mentorias aqui dentro. Se tem alguém aqui que não pertence ao clube e quer conhecer, manda uma mensagem para mim. A gente se encontra toda semana. É um valor simbólico de menos de R$ 100 por mês, mas se vocês quiserem ainda pode pagar menos, do cupom, porque não é por isso, é para eu poder sentir que eu estou semeando, porque eu tenho muito mais tempo vivido que para viver, né? Então, a minha vontade de contribuir, ela aumenta a cada dia. Então, fica aí minha gratidão para vocês e feliz demais que sexta-feira começa a jornada. Eu vou estar definindo dentro do clube o que que eu vou fazer, porque eu vou estar muito inteira aqui, mas a gente vai arranjar uma forma.